essa presença. Você que trouxe a sua Bíblia. Paz, Igreja do Avivamento. A presença foi tão grande que eu esqueci até de cumprimentar vocês. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 4. Amém? Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo, vamos repetir isso junto? Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por termos o privilégio de adorar o Senhor e desfrutar da Tua presença tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por nos dar esse privilégio de entrar no Santo dos Santos. Espírito Santo, continue conduzindo todo esse culto. Continue nos levando a prestar uma verdadeira adoração. Assim como fizemos agora com os louvores, mas agora também em reverência à Tua palavra. Possamos aqui abrir o nosso coração, Senhor, para receber o que o Senhor quer ministrar em nós e também através de nós. Tens liberdade, Espírito de Deus. Flua como um rio, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Ai, Jesus. Olha aí pro seu irmão e diga: meu irmão, você tá tão bonito hoje. Aí fala para ele: calma, é a glória de Deus na sua vida. Deus que já ficou todo inchado já, né? Quero compartilhar com vocês sobre algo que sem isso nós não estaríamos aqui. Sem isso, nada aconteceria na minha vida e na sua vida. Quero falar sobre a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. Graça, vocês já sabem, significa favor imerecido. É quando alguém faz algo para você
E em vez de você revidar com a mesma moeda, você faz o bem para aquela pessoa. Isso é a graça. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Então, todos nós, sem exceção, pode ter título, pode não ter, pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser amarelo, pardo igual pastor, branco, negro, não importa. Todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus. E aí? Deus sendo perfeito, Deus sendo não aceitando o pecado na sua presença, não aceitando a impureza na sua presença. Então Deus, de maneira misericordiosa, porque a Bíblia diz que as misericórdias dele não têm fim, ele manifesta a sua graça. Quando Deus cria o homem, Deus o faz à sua imagem e semelhança. E o diabo tenta roubar de nós aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus preparou, porque Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo. E quando tudo estava pronto, Ele criou o homem e colocou ele no jardim, apenas para o homem manter, apenas para o homem desfrutar, apenas para o homem se relacionar com ele. E Satanás quis roubar de nós. E, de fato, por muito tempo ele conseguiu tirar de nós. Mas ao homem pecar, o homem foi separado de Deus. E sem um relacionamento com Deus, nós estamos condenados. Sem Deus não há salvação, sem Deus não há vida. E quando o homem se separa de Deus, é expulso do jardim, é expulso da glória de Deus, é expulso da presença de Deus. Satanás recebe a legalidade que o homem dá para ele dominar as coisas, para ele se tornar um governante. E lá na frente ele oferece para Jesus os reinos desse mundo, porque Adão deu a legalidade, deu o governo da terra para ele, deu o governo de tudo que Deus tinha colocado na mão dele. Adão deu para Satanás. Mas a infinita misericórdia de Deus se manifesta para nos resgatar, para nos trazer de volta do lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. E essa graça, ela é tão constrangedora, porque nós não merecemos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente ser melhor, mas nós não alcançamos o padrão de Deus. E Ele então decide enviar o seu Filho. Que amor é esse? Estávamos longe, estávamos separados, estávamos condenados, estávamos perdidos. E Ele se torna um homem. Um menino que nasce
num estábulo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se torna um bebê dentro de um estábulo. Cresce em Nazaré, num lugar humilde. Anda sobre a terra e cumpre o seu propósito. E o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio carregar e ele veio pagar o preço do nosso resgate. Ele veio oferecer, ele era a oferta de Deus, ele era a graça de Deus ao mundo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu de graça o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus vem, Isaías está profetizando isso muitos e muitos anos, em torno de 600 anos, se eu não me engano. Antes de Jesus nascer, ele está profetizando. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. O castigo era meu e o castigo era seu. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito porque nós éramos malditos. Nós estávamos separados. Não que Deus nos amaldiçoou, mas a separação de Deus, o pecado, nos leva à maldição automaticamente. Mas Deus entrega Jesus, manifesta a sua graça. Só que essa graça não foi manifestada, não começou a ser manifestada no dia em que Jesus veio a esse mundo. A Bíblia diz que o plano de redenção de Deus já tinha sido elaborado, Paulo fala isso, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque na sua onisciência Deus já sabia. E se você consegue compreender, ou pelo menos tentar compreender, esse amor que não desiste de nós, que nos alcança sem nós merecermos, que nos trouxe aqui sem a gente merecer. Na verdade, nós já deveríamos estar sendo consumidos. Mas como as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, nós não somos consumidos. E eu queria mostrar para você alguns textos aqui que nos revelam a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 3, versículo 14. Como eu disse, a graça de Deus, o plano de redenção já havia sido elaborado antes da fundação do mundo. Mas
Ninguém sabia disso, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito. Mas eu vou mostrar para você que a graça de Deus começou a ser manifesta, a ser revelada ao homem, exatamente no momento em que o homem pecou. Gênesis 3, versículo 14. Você já sabe o que aconteceu lá no jardim. Deus botou o homem lá, falou: não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores. Você pode comer da árvore da vida. Existiam duas árvores lá que geravam coisas para a eternidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerava morte eterna, e tinha a árvore da vida, e era uma opção do homem, do Adão, escolher qual ele iria comer. Infelizmente, ele e a Eva comeram da árvore que não deveria. E por isso eles foram expulsos do jardim, para que eles, na situação que eles estavam, você pode ler depois, aqui, Gênesis, você vai ver que Deus colocou um anjo na porta do jardim para que Adão não entrasse mais, para que ele não comesse da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida em desobediência, não haveria retorno. Então Deus coloca, no final desse capítulo aqui, ele perde o paraíso de Deus e ele é impedido de comer da árvore da vida. Mas vamos voltando aqui, assim que o homem dá ouvido, né? A Eva dá ouvido para a serpente, e aí a Eva vai, influencia o Adão para comer daquele fruto. Então Deus aparece, eles ficam com medo, e Deus então vai trazer uma palavra sobre eles. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Primeiro Deus começa falando com a serpente. O que ele diz? Uma vez que fez isso, maldita é você. Entre todos os animais, domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre. Ou seja, as serpentes não se arrastavam antes disso acontecer. Eu fico imaginando que elas seriam mais ou menos iguais ao calango, né? Que tem as quatro pernas. Então as cobras andavam. E a maldição que Deus liberou sobre a serpente foi que elas iriam se arrastar sobre o próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, que ele está falando de Jesus, e você lhe ferirá o calcanhar. Agora ele vira para a mulher e diz: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Então, aqui Deus não diz para a mulher o que ele disse para a serpente. O que ele disse para a serpente? Maldita é você. Deus apenas diz para ela: eu vou aumentar as suas dores, vou tornar intensas as suas dores de parto. Então isso quer dizer que antes as mulheres não sentiam as dores de parto, né? A Eva não sentia as dores de parto como as mulheres sentem hoje. Porque Deus criou tudo perfeito, irmãos. Isso é uma consequência da desobediência. Versículo 17. Agora Deus vai falar com Adão. Preste atenção. E ao homem
ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, olha só, cuidado, viu? Eu não vou dizer nem cuidado, homens, porque o homem tem que dar ouvido à mulher. Cuidado, mulheres, o que você está dizendo para o seu marido fazer? Por isso que o poder da edificação do lar está nas mãos da mulher. A mulher sábia edifica a casa. A tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos. Porque o homem vai dar ouvidos à mulher, mas o homem tem que se posicionar quando ele vê que a sua mulher não está sendo direcionada pelo Espírito. Aí ele não pode ouvir a sua mulher e desobedecer a Deus. Mas se a sua mulher é cheia do Espírito Santo, então tem até alguns que dizem, né, que se o homem não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, escuta a voz da sua mulher, né? Mas tem que ser cheia do Espírito Santo, irmã. Mas voltando aqui, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu, o problema não foi ouvir a mulher, o problema foi comer da árvore do fruto, cujo fruto ordenei que não comesse. Então, ele desobedeceu. E aqui Deus vai falar para ele. O que ele falou para a serpente? Maldita é você. E quando ele foi falar para Adão, ele disse: maldita é a terra. Ele poderia ter falado: maldito é você, porque você me desobedeceu. Aqui Deus começou a revelar a graça. Porque o tiro da maldição foi desviado para a terra. E Deus vira, Deus olha para o homem: você me desobedeceu, você comeu do fruto que eu mandei que você não comesse, e você comeu. Maldito é a terra. Se não é a graça de Deus. E aí ele diz: maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então preste atenção aqui. A maldição que era para nós. Aqui Deus já começa a desviar a sua ira. Deus começa a desviar a sua ira. E ele desvia para a terra. Porque ainda não era o momento do filho se revelar. Lembra que o plano está traçado desde a fundação, antes da fundação do mundo. Mas no momento que o homem peca, Deus já começa a desviar a sua ira e amaldiçoa a terra. Isso quer dizer, irmãos, que por mais que hoje existam belezas naturais, por mais que a terra tenha todas as suas riquezas hoje, a terra não está mais como Deus a criou. Não era para a gente ter trabalho para plantar. Você já viu quando dá a primeira chuva, aí você olha no seu quintal,
o mato, né? Não era para você capinar o seu quintal. Sabe por quê? Não era para ter espinhos e ervas daninhas. A terra não produzia essas pragas. A terra era perfeita. As estações não eram como são hoje. As árvores não murchavam as suas folhas, não secavam as suas folhas. Os frutos produziam, as árvores produziam muito mais frutos do que elas produzem hoje. Uma vez por ano, não é? Você come manga. Uma vez por ano, você come e se desespera para guardar piqui no congelador. Não é verdade? Estoca piqui porque você quer comer o ano todo, mas não dá piqui o ano todo, é ou não é? Mas não era assim. Sabe por que a terra é assim? Sabe por que a natureza está assim? E muita coisa já foi modificada no momento que o homem pecou, porque Deus desviou a maldição que era para mim e para você. Ele desviou para a terra. Então a graça de Deus já começa a ser revelada, porque por mais que a gente tenha que se esforçar, como ele mesmo falou, por mais que nós temos que ter mais trabalho para tirar o nosso sustento, apesar que hoje poucas pessoas cultivam a terra, mas você trabalha para receber o seu salário, para comprar as coisas que você necessita e que elas vêm da onde? Da terra. Porque a roupa que você veste vem da terra. Vem do petróleo, que é extraído da onde? Da terra. Vem do algodão, que é produzido aonde? Na terra. A comida que você compra no supermercado, alguém teve que plantar. Então nós trabalhamos e ralamos muito, né? Nos dias de hoje. E não tem muito tempo para descansar. Por causa da maldição que Deus colocou sobre a terra. E quem produz hoje na lavoura tem muito trabalho. É muito trabalhoso. Tem que selecionar bem, tem que usar lá. Eu não entendo muito, meu concunhado que sabe mais dessas coisas aí, né? Mas tem que usar produtos para melhorar, para adubar a terra. Depois tem que usar lá, bater inseticida, veneno, essas coisas lá, agrotóxicos, para matar as pragas que querem vir destruir a lavoura. Então parece que tudo é contra, é dificultoso, é trabalhoso, né? Fora as outras pragas que não é animal, né? Aqueles que vêm para roubar mesmo, né? Mas por que a terra é tão difícil? Porque ela está amaldiçoada. E ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Mas não era assim. Mas, pastor, não sei se está me animando muito, né? Quando o senhor me lembra que eu tenho que trabalhar para ter o que comer. Mas eu quero mostrar para você a esperança e por que a gente tem que ser tão grato pelo que Jesus fez por nós. Porque Ele, ao se manifestar,
ao derramar o seu amor, a nos dar a oportunidade de salvação, de ter novamente a vida eterna, de poder ter o seu Espírito dentro de nós, nós temos a esperança de adentrar na eternidade, onde o Senhor restaurará todas as coisas. Amém? Então, essa maldição é por tempo determinado. Mas para não amaldiçoar Adão, ou seja, a mim e a você, Deus amaldiçoou a terra. Eu vou mostrar isso para você em outro texto, Romanos 8. Olha o que o Paulo está dizendo, confirmando isso aqui. Romanos 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora, ou seja, nós estamos falando que o homem passou a sofrer para poder comer, para sobreviver. E Paulo está dizendo, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Então pense em todo o sofrimento que você já passou na vida. Pense um pouquinho aí. Não pense muito para não ficar triste, né? Mas você já passou por muita coisa. Eu já passei por muitas coisas. Todos nós passamos por sofrimentos, porque nessa terra, nós, infelizmente, Jesus disse, vocês terão muitas aflições. E por que Jesus? Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Gente, olha para frente, coloca a expectativa na minha volta. Eu já venci o mundo, suportem esse sofrimento, porque ele é temporário. Porque eu vou restaurar todas as coisas. É isso que Jesus quis dizer. E Paulo entendeu isso e ele diz, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Deixa eu falar uma coisa para você. A natureza está aguardando com grande expectativa a volta de Jesus. E se a natureza está, por que a natureza está? Porque ela anseia pelo dia que ela será restaurada, que ela vai voltar à sua forma original. Você acha que, por que está acontecendo tantos desastres? Tem a interferência do homem? Sim, tem. Mas a natureza, vou mostrar, vamos continuar. Não vou nem falar, vou deixar a Bíblia te falar. Toda a criação, versículo 20, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. E isso é o que? É a maldição que Deus lançou sobre a terra em Gênesis 3. Ela deixou de existir para o que Deus havia criado e passou a existir para uma existência fútil, para atender
às ambições humanas. E aí vai entrar toda a degradação, tudo aquilo que o ser humano faz com a criação, seja com as plantas, as florestas, os animais, ou seja, tudo, o espaço, tudo que envolve a criação foi submetida a uma existência fútil. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então a esperança dela é que os filhos de Deus se manifestem novamente, para que ela possa então voltar à sua existência original. Então ela anseia pelo dia que ela será liberta da decadência que a escraviza. Versículo 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então aqui que eu ia falar. Tudo que acontece de anormal, tempestades, furacões, terremotos e muitas outras coisas que são considerados como acidentes climáticos, né? É a natureza gemendo. É a natureza dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que se manifestem os filhos de Deus, para que eu volte à minha existência original. E se a natureza, meus irmãos, consegue entender o que Deus fez, e nós estamos gemendo pela volta de Jesus. Nós estamos ansiosos por vê-lo. Nós entendemos a graça de Deus. Então, toda vez que você vê algo na natureza, que você se lembre, a natureza está sofrendo a maldição que era minha. Só que isso foi só um pouco da maldição, da ira de Deus que foi desviada para a natureza. Porque a verdadeira ira de Deus foi derramada em Jesus, na cruz do Calvário. A ira de Deus se derramou ali, quando Ele tomou sobre si as nossas dores, quando Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi separado, por isso Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque o Pai se separou do Filho, porque agora o Filho era pecado, era maldição. E Deus esmagou, a Bíblia diz que Ele teve prazer em esmagá-lo, porque Ele derramou a sua ira em Jesus, para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos curados. Amém? Então você precisa celebrar a graça todos os dias. Você precisa agradecer ao Senhor todos os dias por essa graça que nos alcançou. Porque se não fosse por ela, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. E ela nos alcançou. E nos alcançou trazendo o seu Filho, ou o seu Espírito para morar em nós. Vamos continuar a leitura, versículo 23.
e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Então, o Espírito Santo veio habitar em nós, ele é apenas uma antecipação da glória que está reservada para nós. Quando nós sentimos a presença de Deus, é apenas uma antecipação. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Então, assim como a natureza geme, nós também estamos gemendo. Gememos de dor na coluna, né? Gememos de dor nas pernas, dor de cabeça, dor de cólica, né, irmãs? Estamos sujeitos às doenças, às enfermidades, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós para testificar, para dizer assim: suportem, porque a glória, o sofrimento que vocês estão enfrentando não é nada comparado com a glória que está por vir. E aí ele diz assim, versículo 24: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O Senhor pode curar agora? Pode. Mas se Ele não te curar agora, na eternidade você estará curado. Porque Jesus já levou, já venceu todas as enfermidades. Então, quando Ele restaurar todas as coisas, não haverá todas essas coisas ruins, todas as coisas que nos deixam tristes, todas as coisas que são desagradáveis, seja em nós, seja nas nossas emoções, seja nas coisas que estão à nossa volta, seja no pecado que nos cerca, seja nas tentações que o nosso corpo deseja, seja na terra, no mato do seu quintal, tudo será restaurado. E nós teremos a redenção do nosso corpo. Não mais um corpo mortal, mas um corpo glorificado como o que Cristo recebeu ao ressuscitar. Essa é a esperança, irmãos. Essa precisa ser a nossa maior esperança. Porque se essa for a nossa maior esperança, Satanás nunca vai conseguir nos deixar desesperançosos. Amém? Então vou mostrar para você como será quando o Senhor restaurar todas as coisas. Ezequiel 47. Diz assim: Ezequiel teve uma visão, e essa visão é de quando o Senhor já tiver voltado e quando Ele estiver reinando sobre a terra durante 1000 anos. Então o que ele vê nesta visão é o que nós viveremos após a volta de Jesus. Depois disso, Ezequiel 47, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada da leste. Ali vi que a água corria
pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Aqui ele tem uma visão do rio que jorra do trono de Deus. E quando eu estava ali e eu vi os irmãos adorando com esse louvor, eu falei: Espírito Santo, tu é demais. Esse rio jorra do trono. E olha o que acontece por onde esse rio passa. Versículo 6. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Irmãos, o Mar Morto não tem vida. Tem muito sal e não tem vida lá. Isso é consequência de quê? Maldita é a terra. Mas sabe o que vai acontecer quando o rio de Deus, que flui do trono, lá em Jerusalém, quando Jesus estabeleceu o seu trono lá, do seu trono fluirá um rio que vai despejar no Mar Morto. Olha o que vai acontecer com o Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores virão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Você não vai precisar comprar remédio. Já pensou? Piqui todo mês? Todo mês, por onde esse rio passar, as árvores frutificarão, as águas serão purificadas, tudo será restaurado. Você quer ver a confirmação disso para a gente encerrar? Vá para o último capítulo da Bíblia. Porque a mesma coisa que Ezequiel viu, em torno de 800 anos antes de Cristo, porque Ezequiel era contemporâneo de Daniel, quando Nabucodonosor entrou e destruiu Jerusalém, 800 e poucos anos antes de Cristo, Ezequiel viu o rio de Deus saindo do trono.
Mas Jesus também mostrou para João na ilha de Pátimos. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Nós teremos acesso novamente à árvore da vida, que foi proibida pelo anjo que estava na porta do jardim. O Senhor, ao voltar, nos dará acesso à árvore da vida. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Lembra de Gênesis? Maldita é a terra. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. O Senhor já resolveu tudo. Se coloque de pé. Tudo já está programado. Tudo já está preparado. Todas as coisas serão restauradas. E só serão restauradas porque um dia Ele derramou a sua graça sobre nós. Nós não merecíamos desfrutar dessa eternidade. Nós não merecíamos o que Ele fez. Nós merecíamos ser malditos, ser condenados. Mas Ele nos amou. Feche seus olhos. O ministério de louvor pode vir. Nós não teremos mais problemas. Nós não teremos mais preocupações. Nós não teremos mais ficar ansiosos por coisa alguma. E não pense, meu Deus, na eternidade vai ser muito ruim, nós vamos ficar só parado olhando. Meu irmão, será muito, mas muito, mas muito melhor. Nós não ficaremos parados. Nós simplesmente vamos desfrutar de tudo que o Senhor fez para nós. Vamos comer, sim. Senão, não teria razão das árvores frutificarem todo mês. Só que teremos muito mais benefícios do que hoje. As coisas serão muito mais saborosas, menos contaminadas, na verdade não estarão mais contaminadas. O alimento será de qualidade, a vida será de qualidade. Por mais que a gente se esforce nessa terra buscando uma vida de qualidade, mas a vida de qualidade só Ele pode trazer.
nós só temos acesso a tudo isso pela sua graça. Porque Ele nos amou, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos perdoou. Nós não merecíamos. Quantas vezes nós erramos com o Senhor, quantas vezes nós o decepcionamos, quantas vezes nós deixamos de agradá-lo, seguimos os nossos próprios desejos, seguimos nossos próprios interesses e não ouvimos a voz do seu Espírito. Mas mesmo assim, Ele nos amou, Ele nos perdoou e Ele deseja que a gente viva uma vida diferente. Ele não desiste de nós, mas Ele espera de nós que reconheçamos a sua graça, que reconheçamos o que Ele fez. A graça de Deus não é algo que devemos brincar, não é algo que devemos tratar com naturalidade. Custou a vida do Filho de Deus, mas devemos nos apegar e falar: Senhor, eu vou valorizar a tua graça, eu vou valorizar a graça que o Senhor me deu. Oh, aleluia. Quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode pensar: pastor, mas como que eu tenho acesso a essa graça? A Bíblia diz em Romanos 10:9: se você confessar com a sua boca e reconhecer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, você será salvo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não existe graça sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. É necessário nos entristecermos pelos nossos erros. E se nós reconhecermos, João disse: Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. Então se arrependa. Esse